começando mais um Nossa Gente pela sua tela da TV Cidade Verde, isso mesmo, muito bom. E hoje nós vamos abordar um assunto muito sério, alergia alimentar. Quem vai trocar essa ideia com a gente é a professora Leda Alves, ela que é defensora da conscientização da alergia alimentar, que não é frescura, é assunto sério e se não levado a sério, pode ser fatal. Vem comigo. Bom dia, professora. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Delícia receber a senhora no Nossa Gente. Muito obrigada pela oportunidade de falarmos sobre um tema tão importante. Tão importante, tão sério, já falei para os nossos telespectadores, nós vamos abordar de uma forma leve, descontraída e informal um assunto que a gente tem que levar muito a sério e cuidar e prevenir na medida do possível, né? Isso, você falou tudo. A gente tem que, de uma certa forma, levar com leveza, porque, afinal de contas, nós precisamos também, né? É um assunto sério, mas nós precisamos ter leveza na conduta com os nossos filhos. Exatamente. Já vamos entrar aqui no supermercado, já vou me posicionar aqui. Eu quero que você diga pra gente como que a alergia alimentar entrou na sua vida. Você que é mãe de 2 pequenos, né? Sim. 2 crianças, conta pra mim. Eu tenho 2 filhos, uma de 11 anos e um de 7 anos. A filha mais velha, aos 9 meses de vida, foi diagnosticada com alergia a corantes. E depois foi só isso por enquanto. E quando eu tive meu filho mais novo, aos 4 meses de vida, ele foi diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca. Eu jamais tinha ouvido falar sobre isso, não sabia o que era. E o médico te dá o diagnóstico e fala, agora pronto, esquece leite e derivados na sua alimentação, pois na época eu amamentava, então eu tinha que fazer a restrição alimentar para poder amamentar o meu filho. No entanto, você só ouve esse diagnóstico sem uma orientação adequada, sem um acompanhamento, e a gente chega em casa, você abre a tua geladeira e se dá conta que tudo envolve leite e derivados. Tem leite, quer dizer, é uma situação extremamente assustadora, né? Quer dizer, como que eu vou fazer para alimentar o meu filho com essa restrição? E aí é tão você, comum. Exatamente, você olha para a geladeira e fala, não posso comer mais nada do que tem aqui. Você olha na sua despensa e começa, até então eu nunca havia parado para ler rótulos. Aí você tem que parar e começar a ler todos os rótulos com aquelas letras minúsculas, que você quase tem que colocar uma lupa. O movimento do põe no rótulo que aconteceu foi de extrema importância para nós, que obrigou, né, a indústria a colocar contém ou não contém os principais alergênicos, mas eles não se tinha informação sobre a contaminação cruzada. Então, digamos, uma determinada fábrica fabrica 2 tipos de pães. Em um pão ela usa leite, mas no outro não. Então ela rotulava aquele alimento que nos ingredientes não continha leite, então não contém leite. Mas foi se dando conta que essa contaminação cruzada por compartilhamento de maquinário também faz mal aos alérgicos, porque fica contendo traços daquele alimento. Então teve que se fazer essa nova adaptação de que tem que constar, contém ou pode conter o alergênico quando aquele produto compartilha maquinário com um produto que contém como ingrediente o alergênico. Leda, me diga quais são os principais alergênicos. Leite, ovos, soja, crustáceos, frutos do mar, amendoim. Por enquanto, acho que só. Parece inofensivo. O amendoim parece inofensivo, amendoim é altamente né? alergênico. E altamente alergênico. Leda, é na primeira infância que a gente tem as primeiras alergias. Geralmente é na primeira infância que a gente já consegue diagnosticar as alergias alimentares, apesar de que elas podem surgir em qualquer faixa em qualquer etária. fase, né? Exatamente. É isso que é o mais temeroso, digamos assim, porque na infância surgem, algumas podem passar com o tempo. Sim. E outras aparecem a qualquer momento, é isso? E é isso mesmo, elas podem passar com o tempo à medida que o sistema imunológico da criança, né, vai progredindo, mas algumas perduram. Inclusive, agora no evento que a gente teve da audiência pública, uma médica falou que geralmente dizia-se que a alergia à proteína do leite até os 5 anos, ela passava, não no sentido de que tem-se uma cura, mas as crianças passavam a se tornar mais tolerantes. Porém, tem aumentado o índice de crianças que estão levando para a adolescência e fase adulta essa mesma alergia, exatamente, né?
tem algumas que não vão embora nunca, que são as de frutos secos e marisco, né? Essas a vida inteira você, se é alérgico, será. Outra coisa que eu gostaria que a senhora contasse pra gente é assim, os sintomas de uma alergia vão de uma simples coceira até a crise asfixia. anafilática, exatamente. As alergias elas vão de uma simples coceira, uma urticária na pele, a uma diarreia, a dores abdominais, a toda uma crise respiratória, né? E chegam até crises anafiláticas. A alergia, alguns especialistas dizem que ela não é progressiva, né? Ela não vai aumentando, ficando mais alérgico. Mas porém, é crescente. O que acontece foi isso que você falou, em outras palavras, o que acontece é que se você não exclui, a criança vai ficando mais sensível, mais sensibilizada àquele alergênico, porque se você não tira, ela não tem como ter ali uma cicatrização intestinal. Então, quanto mais insiste, mais o organismo vai ficando prejudicado, mais inflamações aquela criança vai tendo. Eu fui um caso desse com meu filho, apesar de diagnosticar muito cedo, mas no passar do tempo, quando ele alcançou os 3 anos, os médicos diziam, ele está curado. Pode dar as coisas para ele porque ele está curado. 3 anos ele está curado. Porém, ele tinha crises intestinais, respiratórias, e aí tudo aliava-se, a gente leva nas emergências, é uma virose, uma infecção intestinal, mas isso ficou muito, muito constante ao ponto dele não ficar sem antibiótico. Com 5 anos de idade foi que eu cheguei realmente numa especialista que entendia do assunto e foi exatamente o que ela me disse. Ele está sensibilizado mais ainda. Além dele ser alérgico, como ele não tem tido essa exclusão total, você não teve esse acompanhamento adequado de como restringir, de como tentar reintroduzir, e foi dando, deixou, e ele foi fazendo essas crises, ele está altamente sensibilizado. Agora você vai ter que fazer o caminho de volta e tirar toda e qualquer contaminação da sua casa e não comer fora com ele, para ele estabilizar. Vamos falar desse tratamento de dessensibilização. Conta um pouco pra gente. O tratamento de dessensibilização consiste em você oferecer um alimento primeiro, o protocolo hoje é o protocolo baked, que se fala, que são alimentos com leite, mas que passam por uma temperatura alta, um bolo, um pão, para que aquela proteína seja ali, né, dissipada, seja de alguma forma modificada e testada na criança alérgica, para ir vendo se ela está adquirindo uma certa tolerância àquele alimento. Porém, esse procedimento, esse tratamento, ele só é feito com crianças que nós falamos mediadas. O exame de sangue, falando bem de uma forma bem simples para que todos possam entender, quando o exame de sangue de alergia da criança diz que ela é alérgica, ele dá positivo. Então, para essas crianças que são IgE mediadas, que o teste de sangue acusa que ela é alérgica àquele alimento e que tem geralmente essas crianças elas têm risco de anafilaxia, podendo levar à morte. Essas crianças passam por esse tratamento de dessensibilização. Os meus não passam porque eles são não mediados. O exame de sangue deles não acusa a alergia que eles têm. Por isso é tão importante você prevenir. Como fazer essa prevenção? Introduzir esses alimentos na infância? Olha, isso é uma pergunta difícil porque, inclusive, nós temos divergências, inclusive entre os profissionais da medicina, entre os especialistas. Alguns dizem que o bom é se evitar, até os 3 anos, o contato da criança que já tem predisposição, que já tem um histórico, né, familiar. Exato. Então, alguns dizem que é bom que se evite que essa criança tenha um contato muito cedo. Eu fui desse tempo, dessa orientação, de que a minha filha era bom que ela não tivesse contato com peixes, frutos do mar, antes dos 3 anos de vida. Porém, hoje nós já temos outras opiniões de outros especialistas que dizem que quanto mais precoce o contato, melhor é, para que a criança não fique tanto tempo restrita e aí possivelmente ela fique muito sensível por não ter tido contato com aquele alimento. Vamos deixar claro para os nossos telespectadores que existe uma diferença entre intoxicação, intolerância e alergia em si. Sim, bastante diferença, são coisas bem distintas.
A alergia, ela condiz com uma deficiência do sistema imunológico. A intolerância, ela é um problema associado à digestão, ao sistema digestivo. E uma intoxicação é algo que acontece quando você come um alimento, digamos, estragado ou que estava mal armazenado. E aí você sofre uma intoxicação alimentar, que é algo passageiro, que você vai tratar, você vai tomar a medicação devida e aquilo vai passar. E você só tem se, por acaso, você foi exposto a algum alimento indevido novamente. Agora, quando a gente fala em alergia, é diferente, porque em minutos, até em horas, mas pode ser fatal. Exatamente. Como eu falei anteriormente, aquele indivíduo que é IgE mediado, que ele tem risco de anafilaxia, os sintomas geralmente são imediatos. Após a ingestão do alimento ao qual ele é alérgico, ele já sofre reações. O IgE não mediado pode levar dias para que ele possa começar a apresentar alguma reação. É muito importante também deixar claro para quem tem casa, quem já tem um histórico já é um fator de risco, né? Exatamente. Pai, mãe, avô, avó, também é uma forma de você fazer o diagnóstico. Não digamos não necessariamente porque tem, a criança vai ser, mas isso contribui muito, né? A predisposição genética, sim, contribui muito. É muito importante a gente deixar bem claro, porque nós, por exemplo, de grupos de apoio a famílias com alergia alimentar, a gente recebe todos os dias várias famílias nos grupos com suspeitas de alergia alimentar, e uma coisa que é muito importante deixar claro é que nós não podemos diagnosticar os nossos filhos. Então é imprescindível que nós tenhamos um acompanhamento profissional, tanto para diagnóstico como para conduta, porque cada organismo é cada organismo e acaba sendo uma caixinha de surpresa. O meu filho pode não reagir igual o seu filho. Cada criança é uma criança com um organismo totalmente independente e individual. Então, o acompanhamento profissional, o diagnóstico do profissional é imprescindível, porque nós corremos riscos de ter crianças diagnosticadas com alergia alimentar e não ser, como o oposto também acontece. Porque é muito complexo o diagnóstico de uma alergia alimentar. Ele envolve uma análise clínica detalhadíssima do profissional, juntamente com a família, relatando o que ela percebe quando aquela criança come determinado alimento, o que ela vê, o que acontece em casa. Então precisa desse acompanhamento muito conjunto e minucioso, né? E profissional. Por quê? Eu gosto muito de uma frase da doutora Ariana Yang, que é uma alergista especialista em alergia alimentar no Brasil, e ela diz: teste de alergia não faz diagnóstico de alergia. E aí, trazendo para o que você falou, uma vez que você tem esse diagnóstico acompanhado pelo profissional, é um caso de alergia grave que pode levar a uma anafilaxia. Essa criança, com orientação do médico, esses pais, eles têm sim um plano de ação em caso daquela criança sofrer uma reação alérgica. Existe muito preconceito ainda com relação ao alérgico? Aquele que, por exemplo, aquela mãe que chega no restaurante, pergunta 5.000 coisas, as pessoas acham que isso é frescura e não é. Inclusive é um nome, né? Não é brincadeira de criança, foi o tema da audiência pública. Exatamente, você falou o ponto crucial: educação. Nós precisamos de informação, porque é isso que tem levado a muitos erros e a muito preconceito, é justamente a falta de informação. Porque hoje as mães de alérgicos, quando elas chegam em restaurantes ou nas escolas ou nos hospitais, e elas vão informar que o seu filho tem uma alergia alimentar, por exemplo, meu filho se é internado, eu tenho que chegar e avisar que o meu filho é altamente alérgico à proteína do leite, porque há medicamentos que contêm leite ou lactose. Porém, quando você chega nesses espaços, é comum as pessoas não te darem crédito. Por quê? E aí entra uma coisa que eu falo muito: olha para o seu filho e aparentemente ele é uma criança normal, perfeita, e realmente fisicamente ele é perfeito no externo, mas você não sabe o processo inflamatório que aquela criança está sofrendo por dentro. Então olha, mas essa criança não é assim, ela é perfeita, olha para ela. E aí eu costumo dizer: a alergia alimentar é invisível, mas nossos filhos não. Eles lutam por inclusão e nós somos a voz deles para lutar por essa inclusão, porque a alergia alimentar é invisível, mas os sintomas não são. É complicado, realmente é um assunto sério, por isso que a gente tem que sempre ter, eu acho que isso foi muito importante que você disse,
com relação ao acompanhamento. Sim. Qualquer coisa de diferente que você perceber no seu filho ou em você, procure um profissional que ele com certeza vai fazer as perguntas certas, os exames certos. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, embora seja muito relativo, né? E muito difícil de você diagnosticar, já é um caminho. Já é um caminho, com certeza. Os médicos, os profissionais dizem que crianças, adultos morreram sem um diagnóstico. Então, pelo menos hoje, a gente já tem mais. Não é fácil, não é tão fácil, mas já estamos com o caminho se abrindo para uma conscientização das pessoas, como você falou, da importância da informação. É fácil encontrar os produtos que não contenham? É fácil, tem variedade? Como é que funciona isso para você que é mãe de 2 e que tem que fazer essa compra mensal? Olha, ainda há muita reclamação de muitas mães de que não existem produtos que atendam às restrições alimentares. Porém, eu, como cheguei nesse mundo da alergia alimentar há 7 anos, eu digo que hoje nós avançamos muito, porque nós temos sim bem mais opções. Aliás, nós temos opções que eu diria que há 7 anos atrás nós não tínhamos nada. Então hoje o mercado, as indústrias já estão sim se atentando para o problema e já têm ofertado uma variedade de coisas, de produtos para a gente sim. No meu caso, que na minha casa o problema é o leite, eu não tenho problema com nenhuma farinha. Eu uso a farinha de trigo, eu uso a farinha de arroz, a farinha de milho. Porém, já quem é alérgico, por exemplo, à soja, a mãe já tem que observar se a farinha pode conter soja ou não. Quem é alérgico a glúten tem uma farinha mais específica, porque ele não pode usar a farinha de trigo, que é o principal glúten, né? Que é a Sim. farinha de trigo. Então ele tem a opção da farinha de arroz, ele tem a opção de farinhas de, por exemplo, coco, amêndoas, polvilho. Nós usamos muito polvilho na nossa culinária, principalmente quem tem problemas com alergias a glúten, a soja, enfim. O polvilho é uma ótima opção que a gente usa bastante. Que complementa, né? E deixa gostoso. Substitui, não né? tem, substitui. E eu acho assim, é um desafio, né? Também tira a parte dolorosa de você ter que ceifar uma refeição, quer dizer, limar, restringir uma refeição de alguns alimentos, mas assim, a criatividade de você todo dia ter que criar algo diferente, porque ele também quer algo diferente, Sim. algo gostoso, né? Até porque a gente fala tanto de inclusão, mas nós temos que ser os primeiros promotores dessa inclusão. Somos nós famílias. Então o que a gente até brinca que Tem que inovar, né? Tem que inovar todos os dias. Eu acho que essa que é a pegada, né? A gente todos os dias tem que inovar para fazer algo gostoso, diferente, para não enjoar também. E tem uma coisa que acontece muito, viu? São as crianças enjoarem dos alimentos. Mesmo aquele que a gente está fazendo, está tentando dinamizar. A criança alérgica, ela geralmente desenvolve uma seletividade alimentar. E ela enjoa muito rápido de coisas que a gente vai fazendo. Então a gente tem que virar Masterchef e ir realmente buscando uma receita dali, uma daqui, adaptando conforme a nossa necessidade. Tem uma amiga, mãe de alérgica, que inclusive é celíaca, e a menininha, além de celíaca, é alérgica múltipla. Ela diz que as amigas chamam ela de um apelido carinhoso, alquimista, porque ela virou uma alquimista na cozinha para desenvolver produtos, delícias mesmo, para que atendam a filha dela, para ela poder ter opções para levar de lanche para a escola, para ir numa festinha de aniversário. Porque é isso que é a inclusão, é a gente promover esses alimentos parecidos com o que as nossas crianças vão ver as outras crianças comendo, porque as crianças não querem, elas não ligam muito para o alimento. Se você pegar a sua filha e colocá-la no meio de uma festa de aniversário, a primeira coisa que ela chega e quer brincar. Sim. Toda criança alérgica é a mesma coisa, ela quer brincar, ela quer interagir, ela quer se sentir parte. O alimento, se a família tiver o cuidado,
de ligar para a mãe do alérgico e perguntar, olha, o que eu posso fazer para ajudar? Onde eu posso encontrar aquele alimento que vai atender o seu filho? Se não, a mãe vai dizer também, não, olha, eu prefiro levar. Pode ficar tranquila, eu levo o alimento do meu filho. Então não precisa excluir a criança dos eventos. Exclui o alimento, mas não a criança. Isso é verdade. Toda vez que você vai fazer qualquer regime, independente se ele é por uma questão de saúde, de patologia, como é a alergia, sempre tem isso, né? Por exemplo, os vegetarianos ou os veganos, eles também acabam sendo hostilizados socialmente por conta dessas restrições alimentares. Estou dando exemplos do vegano, como daria daquele que faz zero carbo, por exemplo. Enfim, todo tipo de regime que seja diferente da outra pessoa acaba causando um desconforto, quando não deveria ser assim. Deveria ser mais um motivo de socialização. Amigo, o que você pode comer? Já que você está convidando a pessoa na sua casa, fazer essa ponte, não é? O respeito às diferenças, respeito às diferenças. A empatia de se colocar no lugar do outro. Eu passei por uma experiência recente em que eu recebi essa amiga, que inclusive é de Primavera do Leste, para participar da audiência. Ela é celíaca, a filha é celíaca, além de alérgica múltipla. E ela, para se hospedar na minha casa, ela muito sem graça, muito timidamente, eu posso te pedir algo? Até 48 horas antes de eu ir para sua casa, não manuseie nada com farinha de trigo na sua cozinha, porque a minha filha reage ao cheiro. E aí me veio aquela imensa preocupação, meu Deus, e se essa criança chega e reage na minha cozinha que não é isenta de trigo, eu manuseio o trigo, e aquele medo, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu vou viver esses dias de celíaca e sentir na pele o que ela vive. E por 48 horas falei, tirei tudo da minha cozinha, levei para a despensa e falei, não mexeremos com glúten, com farinhas, e também falei para os meus filhos, vocês não comerão o pãozinho de todo dia, porque se ela encostar no farelo do pão, ela reage. Então, mãe, o que a gente vai comer? Eu falei, ela vai trazer o que ela faz para a filha dela e nós vamos comer a mesma coisa que eles comem. E ali ela ficou um dia na minha casa, tranquilamente, comemos a mesma coisa. Meus filhos não estavam adaptados, mas está aí uma coisa que nós, famílias de alérgico, aprendemos é sermos solidários com os outros e apesar de não ter o paladar ajustado àquela necessidade, mas a gente se faz habituar para que a gente possa viver na pele a mesma coisa do outro e nisso a gente gera uma empatia e um grande amor ali envolvido, aquela família se sente acolhida. Puxa, você fez toda essa restrição para me receber. É uma forma de carinho, de amor, de respeito, mas principalmente de solidariedade. Eu acho que isso é a tônica, né, de uma experiência como essa. Se permitir sentir na pele o que a outra pessoa também passa e é uma experiência mais que enriquece, porque você faz a coisa fluir e fica muito melhor. Muito, e é uma questão de dizer, não é impossível. Não é porque se tem uma alergia alimentar que você vai viver totalmente isolado da sociedade. Recluso, né? Não é impossível. E no final, ela que nunca pode ir na casa de ninguém, a filha não queria ir embora da minha casa até pelo convívio com as minhas crianças. Então foi uma experiência que ela me agradeceu tanto, eu falei, quem mais aprendeu fui eu que tenho que agradecer mais ainda. Gente, isso aqui é simbólico, né, Leda? Na verdade, a gente não vai fazer um supermercado, nem um carrinho, porque exatamente pela individualização de cada ser e cada pessoa tem as suas restrições que vai descobrir pelo histórico, ou pelos exames, ou pela experiência, né, de sentir os sintomas da alergia. Então a gente não vai fazer carrinho para ser inclusivo. Exatamente, porque é como você disse, para ser inclusivo, cada família tem as suas restrições. E a sua realidade, né? A sua realidade. No meu caso é leite, então, mas o que não tem leite para mim pode ter ovo para quem é alérgico a ovo, pode ter glúten para quem é alérgico a glúten, enfim. Então nós temos realmente sim essas necessidades diferenciadas. Além da gente estar falando de um assunto que é fatal se não cuidado, se não visto com atenção, com muita informação e fazer essa cultura prevalecer, da gente ter empatia com o próximo, o bullying é algo abominável. Não bastasse a criança
ter que ser privada de tantos alimentos, ter que ir às festinhas, à escola com o seu lanchinho diferenciado, de não poder compartilhar com os coleguinhas, porque o dela tem que ser só o dela, porque ela não pode ingerir o do colega e não pode dividir o dela que só tem aquele para ela comer. Ela ainda sofre o bullying de outras crianças, mas infelizmente por conta dos pais daquelas crianças. Porque se a gente vê a criança como ser criança, ela tem a simpatia, mas tudo depende do que ela ouve em casa, do que ela ouve dos pais. Então nós já tivemos situações em que a criança chora, chega em casa chorando, dizendo eu não aguento mais. Eu sofro muito porque os meus amigos dizem que as mães deles, que os pais deles dizem que isso é doença de rico, é frescura. Eu acho que a gente tem que conscientizar. Eu quero te agradecer, Leda, por ter dividido essa manhã com a gente, dentro do supermercado, dentro da realidade de muitas mães, né, de muitas famílias que acabam tendo que ter essas restrições alimentares e precisam ser amparadas, abraçadas e entendidas. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós precisamos de conscientização da alergia alimentar, da seriedade, informação para escolas, hospitais, para a sociedade como um todo. E essa é uma das melhores oportunidades que nós temos, é esse espaço que vocês estão cedendo para nós, famílias com alergia alimentar, para que nós informemos a seriedade do problema e sejamos vistos. Porque eu digo que nós temos que ser vistos para sair da invisibilidade. Exatamente, né? Para que nós consigamos a nossa tão sonhada inclusão. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse foi o nosso Agente de hoje. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, curtir e compartilhar. Nosso encontro é aqui, todo dia, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã ou às 4h15 da tarde. Um beijo e um queijo. Até o nosso próximo encontro.